Vamos orar. Pai, em nome santo do Teu Filho Jesus, nós oramos. Te damos graças, Senhor, por esse culto, por esse louvor, por estarmos adorando o Senhor por meio do louvor, da adoração com a igreja, das nossas ofertas e dízimos. Obrigado, Deus, porque a Tua presença é algo real em nosso meio. Mas eu oro por essa palavra. Oro para que o Senhor, por meio dessa mensagem, o Senhor edifique a nossa vida, renove a nossa mente, transforme o nosso coração, abra a nossa visão. Que essa mensagem seja um colírio para aqueles que estão na cegueira e que eles possam ver aquilo que o Senhor tem para eles. Que por meio dessa mensagem, aquele que ouvi-la, seja aqui na igreja, seja por meio das redes sociais, seja ricamente abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 13. Gênesis 13. Versículo 14. Gênesis, a partir do capítulo 12, ele relata a história de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. E Abraão, no capítulo 12, Deus o chama lá em Ur dos Caldeus, na Babilônia. E a promessa lá no Gênesis 12 é: sai da tua casa, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que ele saiu e Deus o conduziu e deu uma promessa que ele seria abençoado e que a sua posteridade seria abençoada. E hoje, se nós estamos aqui crendo na pessoa de Jesus Cristo, é porque Abraão, pela graça de Deus, tomou essa decisão. Da linhagem de Abraão nasce Jesus, o Salvador, e eu e você hoje somos redimidos pelo sangue do Cordeiro, porque Abraão, 4.000 anos atrás, tomou a decisão de obedecer a Deus e receber aquilo como promessa. Passa-se o tempo, Abraão prospera, cresce. Junto com ele havia o seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz no capítulo 13 que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a ter atrito por conta da terra, porque os rebanhos cresceram e eles começam a ter conflitos. Abraão, por sua vez, chega para Ló e fala: Ló, não vamos ficar discutindo, não vamos ficar brigando. Faz o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. Vou confiar em Deus. E Abraão se separa de Ló e segue rumo àquilo que Deus tinha para ele, sempre pela fé. Gênesis 13, versículo 14, narra exatamente o episódio que acontece depois que Abraão se separa de Ló. Gênesis 13, 14 diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. Importante você anotar isso. De onde você está, Deus falou com ele, de onde você está, olhe. Repita comigo, olhe. Para o sul, para o leste, para o oeste, para o norte, toda a terra que você está vendo, diga vendo. Darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra. Também se poderá contar a tua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde constituiu um altar dedicado ao Senhor. Tudo que Deus faz na nossa vida, Deus faz por meio de uma visão. Antes que algo de Deus se concretize na nossa vida, Deus nos dá uma visão antes, para que a gente, por fé, já possa ver
que Deus tem para nós. Quem está entendendo, diga amém. Bill Hybels, ele tem uma definição do que é uma visão, e eu gosto muito dessa definição, porque ele diz assim: visão é a imagem de um futuro desejável, ou seja, não aconteceu, não se concretizou, mas eu já desenvolvo a capacidade de ver. Aquilo ainda não é concreto, mas dentro de mim já é uma realidade. Isso é uma visão. E Deus chama Abraão para uma grande jornada, para um grande propósito. Mas entre o dia em que Abraão recebe a promessa, até ele de fato concretizar essa promessa, passou-se muito tempo. Foram 25 anos para que ele pudesse ser pai de Isaac. Mas dentro desse tempo, o que transforma um homem comum que passaria despercebido pela história a se tornar o grande pai da fé, é que Deus treina Abraão para aprender a ver. Porque a fé, ela não é apenas um sentimento. Eu costumo dizer que na verdade não é nem sentimento. A fé é uma convicção. É quando você tem a capacidade dentro de você, não só de sentir, mas de ver aquilo que você espera. Então, para que Abraão se tornasse um homem de fé, ele precisava se tornar um homem de visão. Porque fé e visão são coisas que caminham juntos, são sinônimos. Para que eu tenha fé, a fé sempre vai me dar uma visão. E para que eu tenha uma visão, eu preciso da fé. Quando nós lemos ali em Hebreus 11, a galeria dos homens da fé, Hebreus 11 é considerado a galeria dos homens da fé, e começa a relatar sobre os homens da fé e seus feitos. No versículo 13, há um relato interessante, porque diz assim: todos esses homens morreram na fé sem terem recebido a promessa. E na tradução também, outra tradução fala que eles viveram pela fé. Viram e reconheceram que eram peregrinos e estrangeiros na terra. A Bíblia diz que eles eram homens de fé. E qual era a qualidade desses homens de fé? É que eles tinham a capacidade de ver, mesmo acontecido. A fé, ela produz em nós aquilo que nós desejamos em Deus. Perceba que a grande estratégia do diabo, se quer levar a gente para um ambiente de incredulidade, ele vai sempre tirar a nossa visão. A Bíblia diz em Coríntios que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam. Olha que interessante, como a nossa visão e a nossa fé estão ligados. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, fechou os olhos, colocou uma venda para que eles não consigam crer, porque quando eu tiro a capacidade de alguém de ver, automaticamente eu tiro a capacidade dela de crer. Olha que interessante, todos nós conhecemos a história de Sansão. Sansão, aquele homem forte, poderoso, e nós conhecemos a história que Dalila vem, o engana e corta o cabelo. A força estava no cabelo. E ele perde a força, e quando ele perde a força, os soldados filisteus o capturam. E a primeira coisa que os soldados fazem, o que é? Furar os olhos de Sansão. Por quê? Porque o cabelo ia crescer, a força ia voltar.
Mas um homem com força e sem visão é um homem incapacitado. É um homem improdutivo. Às vezes nós temos a unção, às vezes nós temos o talento, às vezes nós temos a capacidade, mas por não termos a visão, nos tornamos limitados. Quem está entendendo, diga amém. Quem está comigo, dá glória a Deus. Perceba, Sansão tinha força, mas agora ele não tinha visão. Morreu soterrado. Muitas vezes eu vejo pessoas nessa condição. E a nossa luta vai ser sempre para que Deus nos dê visão. Nesses dias o que Deus quer fazer conosco é restaurar a nossa visão. Renovar a nossa visão. Ou nos dar propriamente uma visão. Eu estou precisando de fé. E aí a gente fica focando, achando que a gente vai ter fé quando vem um sentimento. Não, você vai perceber o grande sinal de fé, é que quando Deus começa a te dar visão. O que Deus fez ali, foi que Deus começou a treinar Abraão para ser um homem, para aprender a ver. Gênesis 12, nós vimos lá que Deus dá uma promessa. Só que aí o que acontece em Gênesis 13, nós lemos ali, que Deus vem e fala assim: Abraão, você olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, tudo que você vê, a capacidade de conquista, está atrelada à sua capacidade de enxergar. E aí no capítulo 14 o tempo passa. No capítulo 15, Abraão ainda não conseguiu viver de fato a promessa. O que acontece com o tempo? A gente desanima. E aí o que Deus vem? Gênesis 15, no versículo 14. Deus vem mais uma vez, está fortalecendo e ensinando a Abraão a capacidade de ver. Aí Abraão está incrédulo, porque não vê nada acontecendo, e até aí não é pecado. O problema é que aí ele ouve a voz de Deus. O problema não, a solução. E no versículo 5 diz assim: e levando para fora da tenda, disse: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu: assim será a sua descendência. E o versículo seguinte diz que o resultado disso foi que Abraão creu no Senhor. Então percebe que Deus está treinando aquele homem, e quer que aquele homem se transforme no grande pai da fé. Mas para que ele seja o grande pai da fé, agora ele precisa se tornar um homem de visão. Deus vem e fala assim: esse será teu número. E dias eu estava assistindo um programa, falou que num punhado de areia na mão, ele tem em média 10 mil grãos. Faz a conta. Olha para o céu agora, Abraão. Não está bom ver areia? Então começa a olhar para o céu. 100 mil. Em média, os cientistas falam que a gente só tem capacidade de ver, na verdade, 10 mil a 12 mil estrelas. Mas para você entender, só em números, e essas coisas eu gosto, porque eu sou curioso e gosto de achar essas coisas. Você já imaginou quanta areia tem na Terra e quantos grãos teria? Os cientistas hoje já calculam que tem muito mais estrelas no universo do que areia na Terra. Grão de areia. Você percebe Deus treinando Abraão? Então perceba que Deus está preparando, e como Ele prepara? Abrindo a visão, treinando Abraão para ver. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, quando Deus vem, volta lá em Gênesis 13 e diz assim o versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, para que nós sejamos homens e mulheres de visão. Nós precisamos entender, ou sair
de ambientes e circunstâncias que nos limitam. Perceba que no Gênesis 12 a Gênesis 13, onde nós lemos, um tempo grande se passa. Abraão já tinha saído da tua casa, já tinha se passado ali alguns anos, ele prosperou. Mas ele começa a ter um problema, que é com Ló. E eles começam a prosperar, e eles começam a ter problemas de relacionamento, porque os pastores de um grupo pastor de outro começam a brigar por um pedaço de terra. Guarda essa informação, se você está anotando. Eles estão brigando por um pedaço de terra. Aí Deus vem e eles se separam. E Deus vem e reafirma e renova a promessa sobre Abraão. Qual foi a primeira coisa que Deus fez com Abraão em Gênesis 12? Sai da tua casa e da tua parentela. Qual foi o que Deus está relatando aqui em Gênesis 13? Depois que ele se separou de Ló. Se nós queremos desenvolver a capacidade de ter uma visão clara de Deus, nós precisamos sair de ambientes, lugares e circunstâncias que nos limitam. Porque às vezes a gente fica ali, e às vezes a gente fica brigando por coisas pequenas, sendo que Deus tem coisas grandiosas para nós. Olha que coisa, olha que incoerência, que loucura. A Bíblia diz que os pastores de Abraão estavam brigando com os pastores de Ló, por um pedaço de terra. Depois que ele se separa, Deus fala assim, ó, você está vendo tudo que você pode enxergar, ou seja, era muitas vezes maior pelo pedacinho de terra que eles estavam brigando, então tudo isso aí é teu. Às vezes nós ficamos tão envolvidos em circunstâncias que nos limitam, ambientes, e a gente deixa de viver, às vezes, aquilo que Deus tem para nós. A palavra Ló significa véu. Isso aponta para algo interessante, porque perceba que Abraão, ele só desenvolve a capacidade de ver depois que ele se desliga de Ló, ou seja, depois que o véu é tirado. O véu aqui aponta para a lei. Nós lemos lá em Coríntios 3, diz que Moisés tinha um véu, mas o véu foi tirado. O que é viver na lei? Viver na lei é viver tentando buscar a aprovação da parte do Senhor pelos nossos méritos. O problema de viver na lei é que nós vamos sempre cair em dois problemas, ou você cai em um ou cai em outro, não tem como ficar no meio termo. Ou a pessoa se torna arrogante e diz assim, não, porque eu sou bom, porque eu sou merecedor, porque eu sou qualificado mesmo, então eu mereço. Ou ele cai em outro problema, que ele não se sente capaz e nem merecedor de receber nada. O problema do véu de Ló é justamente isso. Às vezes Deus tem e fala assim, eu tenho uma família abençoada para você. Sabe que tem gente que fala? Ah, eu não mereço não. Eu acho que eu não mereço viver isso não. Ah, eu não tenho chance, nem chance nenhuma. Não, nunca vou ser feliz. Eu não posso. Isso é viver pela lei, porque a pessoa acha que ela não tem condição. Quem está entendendo, diga amém. A pessoa olha e fala assim, olha, Deus tem uma casa, Deus tem um projeto de uma casa para você. A pessoa fala, não, eu não tenho condição de ter uma casa, eu sou muito pobre. Impossível. Eu não mereço. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Ou seja, a pessoa vive limitada pela lei. Agora, por que é importante tirar o véu? Ló igual a véu. Porque quando eu saio de Ló, agora eu começo a viver pela graça. E o que é viver pela graça? Eu não mereço, mas eu tenho um Deus que me abençoa. Ou seja, eu não mereço.
Mas não é porque eu não mereço que eu não serei abençoado. Quem está entendendo, diga amém. Então aí eu começo a viver as promessas. Aí as possibilidades são ilimitadas, porque agora não está baseada mais no mérito que eu tenho, mas está baseada no amor e na bondade de Deus. Uma coisa é eu viver no meu mérito, dentro das minhas qualificações, dos meus merecimentos. Outra coisa agora é eu viver baseado no amor e na bondade de Deus. Os meus méritos, minhas qualificações vão ser sempre limitadas, mas a bondade e o amor de Deus são ilimitados. Então agora eu tenho oportunidades grandiosas de ter a terra prometida. Não. Mas veja, eu saio de um ambiente de incredulidade, de legalismo, de achar que eu sou merecedor. Agora a graça de Deus está em mim. Eu sei que eu não sou merecedor, mas eu confio não em mim, mas na bondade de Deus. E quando eu venho para esse ambiente, eu começo a ter uma visão clara. As possibilidades mudam e a perspectiva muda. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos entender também que não só o legalismo, como também circunstâncias precisam ser mudadas em nós. É interessante que eu comentei isso de manhã e às vezes soa ofensivo, porque algumas pessoas vivem nessa realidade e não conseguem enxergar, e a minha intenção não é ser ofensivo, mas é despertar em você uma percepção. Quando Deus fala sobre casamento, sobre constituição de família, em Gênesis já, a orientação é: deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e aí sim você vai ser uma família. Quando Deus quer estabelecer algo em Gênesis 12 ali na vida de Abraão, qual é a ordem que Deus dá a Abraão? Deixa a sua parentela, deixa a sua casa e vai para onde eu vou te mostrar. Lembra que eu falei que Ló e Abraão estavam discutindo por causa de um pedaço de terra? Você já viu aquelas pessoas, e é muito comum, infelizmente, eu sei que realidades são diferentes, mas muitas vezes não é uma questão de realidade, é uma questão de mentalidade. Não é uma questão de valores monetários, mas é muito mais uma questão de mentalidade. Já viu aquelas pessoas que têm um terreno, e aí ele constrói aqui, o outro constrói ali, o outro constrói em cima da laje, e fica todo mundo brigando por aquele pedaço de terra. Não, porque eu construí, porque aquele pedaço da laje é meu, porque aquele fundo do quintal é meu, e ia ficar todo mundo discutindo. E perceba uma coisa, nunca você vai encontrar pessoas que vivem dessa forma, prosperando. Elas não conseguem comprar uma casa, elas não conseguem melhorar de vida, elas não conseguem prosperar, não porque não tem recurso, mas porque estão brigando que nem Ló e Abraão por um pedaço de terrinha, enquanto Deus tem um país inteiro, um território inteiro para dar. A gente fica desgastando tempo e energia intelectual, emocional, espiritual, por coisas pequenas, e às vezes deixamos de enxergar aquilo que Deus tem para nós como é grandioso. Nem olhos viram, nem ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para você. Essa é a promessa de Deus. Quem crê, diga amém. Às vezes a gente fica ali preso em circunstâncias. Segunda coisa, de onde você está, desenvolva a capacidade de ver. Vou repetir. De onde você está, desenvolva a capacidade de ver. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Abraão estava nessa condição, nessa realidade. Mas Deus estava falando para ele, plantando dentro do coração dele uma visão de uma outra realidade, de uma outra circunstância. Quando essa circunstância foi plantada no coração dele, agora ele tem uma visão. E agora ele se move em direção àquela realidade que está dentro dele. Isso chama-se visão.
Deixa eu dar um exemplo. Antes de uma empreiteira construir um grande prédio, o arquiteto já visualizou todo o projeto e já pôs tudo no papel. Você entende? Antes da empreiteira despender trabalho, energia e tudo que envolve a construção de um grande prédio, o arquiteto já enxergou aquele prédio pronto. Ele já viu. Ele criou até uma maquete. Nenhum tijolo foi levantado, nenhum bloco foi assentado, mas ele já existe no coração do arquiteto. Isso chama-se visão. É quando eu desenvolvo a capacidade de ver realidades que eu não estou vivendo agora, mas elas vão existir. Isso é uma visão que Deus nos dá, e nós precisamos treinar o nosso coração para isso. Só que o problema é que muitos alternam esse princípio. Ele quer, mas ele não consegue desenvolver a capacidade, porque ele fala assim, não, o dia que eu tiver eu vou fazer. Ele fala assim, um dia eu quero ter uma casa. Mas ele não sonha com a casa, ele não visualiza, ele não projeta, ele simplesmente fica esperando ter o recurso para ter a casa. Quem está entendendo, diga amém. Eu conversava com uma pessoa essa semana e eu perguntava para ele em relação ao seu futuro, o que você quer? E eu já estava, o Senhor já estava falando comigo a respeito dessa mensagem, ao meu coração, para mim mesmo. E então Deus vai conectando circunstâncias ao meu lado que eu vou tendo percepções. E aí o rapaz falou assim, na verdade eu estou esperando melhorar para ver o que eu vou fazer. Eu falei, mas você não tem nenhum plano, nenhum projeto traçado, nenhum planejamento. Não, eu só estou apenas esperando melhorar para ver o que eu vou fazer. Eu falei, você está errado. Você não vai chegar a lugar nenhum, não vai conquistar nada, não vai realizar nada, se dentro de você já não tiver um plano. Diga amém. É você desenvolver a capacidade de ver, de visualizar. Porque primeiro Deus te dá a visão. Se você estiver anotando, anote. Primeiro Deus te dá a visão, depois. Mas tem gente que está alternando, e porque alterna isso, não vive nada, porque ele está esperando a provisão. Se eu tiver dinheiro, eu vou começar a pensar em fazer alguma coisa. Opa! O dia que eu tiver, o dia que eu tiver tal situação, aí eu vou me envolver no ministério. Então ele não consegue viver nada, porque ele só fica no campo da suposição. E não realiza. Sabe? Eu comentei aqui, esses dias nós recebemos aqui o Bispo Júlio, e ele fez um comentário a respeito do meu chamado, da minha vocação, e ele disse, que eu cheguei para ele, como foi expressado ali através de uma pessoa, uma palavra profética dizendo que Deus estava me dando um cajado. No outro dia cheguei lá, falei assim, o que é cajado? Ele, senta aí, vou explicar. Aí ele falou, olha, você tem um chamado, Deus fez um, e ele falou, quando você chegou, ele não falou toda a história, mas ele falou, quando você chegou aqui, no dia que você entrou no prédio da igreja, a noiva dele, na época noiva, hoje esposa, estava sentada lá no palco com um violão, e Deus falou o coração dela, ela nunca tinha me visto, Deus falou, está aí o próximo pastor. Então foram confirmações e eu falei, tá bom. Eu entendo. Falei, mas como que eu me torno um pastor? Eu me lembro até hoje da primeira lição, depois de tantas que eu tive. Ele falou, antes de ser, haja como um. Antes de ser. Eu era um recém-convertido. Falei para você? Eu que falei? Está vendo? Repliquei o conhecimento. Antes de ser, haja como um. Eu me lembro que eu tomei aquilo como uma realidade para a minha vida. E eu fui me tornar pastor
Um tempo depois, mas antes desse período, eu agi como pastor. Eu andava como pastor. Eu lia o que pastor lia, eu ouvia o que pastor ouvia, eu vivia em ambientes pastorais, eu ia em reuniões de pastores que eram para pastores, mas eu dava um jeito de estar lá. Eu participava de ambientes, eu andava como pastor e na época pastor tinha pastinha e eu andava com uma pastinha, todo sozinho, camisa social, uma pastinha, me achando, todo durinho, sempre fui uma pessoa durinha, assim, jeitinho. Minha esposa, na época, me conheceu, foi desse jeito. Menino novo, magrinho, todo durinho. Parecia um mormon andando na rua. Já viu os mormons, né? Jesus Cristo Santo dos últimos dias, com aquela plaquinha. Eles até passavam do meu lado e ficavam sorridente, oi, eles achavam que eu era mormon também. Né? Sempre serinho, assim, sempre meio fechadinho, não era muito sorridente, assim, um pastorzinho, para cima e para baixo, pregava, para quem? Para sozinho. Tanto que no dia da minha ordenação, a palavra que eu recebi foi, hoje nós estamos reconhecendo aquilo que ele já é. Ou seja, eu não me tornei pastor depois, aquilo foi oficializado, mas antes de ser oficializado eu já era um. O problema é que tem muita gente que fala assim, não, só vou ser o pastor no dia que eu for ordenado pastor, entendeu? Se eu tivesse com essa mentalidade, eu nunca teria sido pastor. Porque primeiro você vê, primeiro você cria uma imagem de fé. E aí agora, aquela imagem de fé se torna o seu norte, é por ela que você caminha. Eu não sou, mas eu estou caminhando para ser. Eu não tenho, mas eu estou caminhando para ter. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quantos estão comigo? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Terceiro, não ponha limites naquilo que Deus mandou você visualizar. É interessante como Deus no texto fala assim, ô Abraão, vê, enxergue, mas olha, vai para o norte, olha para o sul, olha para o leste, e ele fala assim, e anda. Perceba que o problema é que muitas vezes nós colocamos limites naquilo que Deus mandou visualizar. Imagine que nós temos aqui o estacionamento do parque aqui, enorme, não sei nem quantos metros tem ali, sei lá, 30 mil metros quadrados. E aí vem e fala assim, olha, aquele terreno ali é teu, só que você vai ter que ver e andar nele. Aí você fala, bom, então eu vou andar até aqui, aí você olha e fala assim, bom, 5 por 25, meio lote, tem 40 mil metros, mais 5 por 25, você fica com 125, então já dá para construir uma casinha aqui, então isso aqui é meu. Você poderia ter 40 mil, o problema é que você limita e fala assim, não, só 125 tá bom. Quantos estão entendendo? Não se limite. E não visualize segundo as suas condições, visualize segundo a bondade de Deus. O teu milagre, ele vai até o limite da sua fé. Fala assim, uau. O teu milagre, ele vai até o limite da sua fé. Sabe por que às vezes não temos mais? Porque não enxergamos mais. Você só vai ter aquilo que você desenvolve a capacidade de ver. Repita comigo, eu só vou ter aquilo que eu consigo ver. O que você está vendo? Até onde você está vendo? Como você está vendo? Você está entendendo como Deus está preocupado em abrir os nossos olhos nesses dias? Eu tenho conversado com pessoas que é perceptível que na verdade não falta recurso. O que falta é visão.
o recurso sempre vai seguir uma visão. O limite da tua fé é onde você vai definir o milagre que vai acontecer na tua vida. E olha aqui para mim, se você gosta de frases, a sua vida vai sempre acompanhar a sua visão. Desenvolve a sua visão e obtenha uma visão extraordinária e você terá uma vida extraordinária. Quem pode receber, diga amém. Quinta coisa que eu aprendo. O texto diz: então Abraão mudou seu acampamento, passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre em Hebrom. Se eu quero desenvolver uma visão, e Deus tem me dado uma visão, eu preciso entender que nós precisamos mudar as nossas tendas. O que é mudar a tenda? Abraão se reinventou, porque a visão, ela pode ser renovada, ela precisa ser revigorada. Você percebe que, quando você lê Gênesis 12 para frente, de tempos em tempos, quando Deus fala com Moisés, com Abraão, é a mesma coisa, é só renovando a visão dele, renovando o chamado, renovando a promessa. Ele fala a mesma coisa em tempos diferentes, para dizer, olha, precisa ser revigorado. Então, a visão ela precisa ser revigorada. O problema é que às vezes a gente fica paralisado. E por que a gente fica paralisado? Às vezes ficamos paralisados em experiências passadas, que na época foi bom, mas agora não serve mais. A experiência de ontem não serve para hoje. Mas sabe o que acontece? Por que ficamos limitados na capacidade de ver? Eu queria saber, aconteceu alguma coisa? Vocês estão resolvendo, né? Então tá bom. Nós ficamos limitados na capacidade de ver porque a gente fica preso em experiências do passado. Ah, Deus falou comigo, Deus fez isso e aquilo, tá bom, mas agora eu preciso que Deus fale de novo nesse aspecto. Eu gosto muito nas expressões da Bíblia quando fala de óleo fresco, vinho novo. Por que vinho novo? Porque o vinho de ontem foi bom, mas hoje Deus tem um vinho melhor. A glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira, ou seja, a glória da primeira casa foi boa, mas Deus tem uma segunda glória. Mas às vezes a gente fica preso em circunstâncias de experiências do passado e não conseguimos, a gente tem que se movimentar. Nós ficamos presos em circunstâncias. Lembra de Pedro, quando viu Jesus sendo glorificado, transfigurado, o que ele quis fazer? Vamos montar uma tenda e vamos ficar aqui. Nós temos uma tendência em querer montar tendas e ficar presos em experiências sobrenaturais do passado e esquecemos de andar para algo novo. Aí a gente perde. Segundo, nós ficamos presos em métodos. O que são métodos? Às vezes funcionou para aquela época, mas não funciona mais para agora. Tem que mudar, tem que reinventar, tem que renovar, tem que atualizar. Mas às vezes a gente fica preso e Deus está falando, olha, foi bom a experiência. Mas a gente fica preso o quê? Em métodos do passado, fazendo a mesma coisa, esperando os mesmos resultados, que funcionaram para um tempo, mas não funcionam de novo. E a terceira coisa, há pessoas que não perderam a visão, porque ficam presos em traumas do passado. Você sabe uma coisa que nos cega, nos fecha a visão? Mágoa, ressentimento, rancor. Deixa eu falar uma coisa. Chega de ficar sofrendo por coisas do passado. Resolva isso logo no seu coração. Como que tem gente presa? Ah,
por quê? Por que fizeram? Por que me machucaram? Por que me ofenderam? Por que isso? Por que aquilo outro? Perdoa logo, libera logo e sai dessa circunstância. Tem gente que fala isso, olha, eu depois daquilo lá, eu nunca mais fui a mesma pessoa, eu estou vivendo a mesma circunstância, por quê? Porque não consegue, perdeu a capacidade de crer, perdeu a capacidade de ver. A gente precisa, eu fico pensando ali nos discípulos de Jesus. Não falei isso de manhã, mas eu acho que preciso falar agora. Às vezes tem gente aqui que está precisando ouvir isso. Imagine os 3 anos daqueles discípulos foram intensos. E cara, eu não sei você, mas pessoas para mim são importantes. É interessante que nós temos ali a traição de Judas. Todo aquele processo que nós sabemos, mas lá em Atos 6, no início da igreja, o que a igreja faz? Gente, precisamos de um substituto para Judas. Vamos orar, vamos levantar quem pode ser. E bora. Você está vendo o que eu estou falando? Muda. Beleza, aconteceu, poxa. Você não vê a igreja se lamentando? Nossa, confiamos tanto em Jesus, Judas traiu. Nossa, você não vê um dos apóstolos, ninguém mencionar nada de Judas. Sabe por quê? Porque a vida segue. A vida segue. E às vezes nós precisamos disso. Fazer isso no coração. Poxa, aconteceu. Beleza, não era para ter acontecido, triste. Mas é o seguinte, isso não vai me paralisar. Vamos embora, vida que segue. Não fico me lamentando. Porque senão eu perco a visão. Senão a obra perde, minha família perde, todo mundo vai sentir, porque eu perdi a capacidade de ver. Quem está entendendo, diga amém. E quinto, Abraão levanta um altar. É interessante, preste muita atenção, porque isso aqui é fundamental. Tudo começou com uma visão de Deus e com uma palavra de Deus. E o texto encerra com ele levantando um altar. É interessante que você vai ver na história de Abraão sempre esse princípio. Ele ia para tal lugar, levantava um altar. Ele ia para tal lugar e levantava um altar. Levantar altar fala de glorificar a Deus, de reconhecer a Deus, de apontar de fato de quem que era essa obra, de o porquê que ele estava fazendo e para quem que ele estava fazendo. Sabe o que é perder a visão? É que às vezes a gente começa em Deus, mas não termina no Senhor. Tem relacionamentos, tem jovens aí, gente que se relaciona e fala assim, nossa, eu comecei a me relacionar com fulano, é de Deus, eu orei, Deus falou comigo, e glória a Deus, mas aí com o tempo ele para de levantar altar, e sabe o que acontece? Se perde, se desvia, se afasta. Aí alguns perguntam, mas não era de Deus? Era. O problema é que ele parou de levantar altar, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, de dizer, olha, o porquê e para que nós estamos nos relacionando. Começa em Deus e termina em Deus. Você está entendendo? Quem está comigo, diga amém. A igreja está com um problema aí de iluminação, mas deixa do jeito que está e vamos tocar. Tem gente que é assim. Nossa, a empresa, agora eu consegui o meu negócio, foi de Deus demais, nós oramos e Deus nos deu, glória a Deus por isso. Aí, agora a desculpa é a seguinte, não consigo mais vir na igreja, eu não posso dizimar, eu não consigo dizimar, porque agora eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Nossa, mas não era de Deus, era, mas chegou uma hora que ele perdeu a capacidade de levantar o altar, perdeu a visão. Por isso que a gente usa a palavra desviou. Você já entendeu a ligação? Desviou, ou seja, perdeu a visão, tirou o foco. Você sabe um dos significados da palavra pecado? Errar o alvo. Você tem um foco, você tem um alvo, você tem uma visão, mas aí você distorce.
E última coisa que eu aprendo. Deus me dá uma visão. Só que nós precisamos desenvolver uma coisa aqui na nossa igreja. Nós precisamos entender que tudo que nós aprendemos aqui, nas células, elas precisam ser praticadas. Então, eu quero que você entenda uma coisa, saia daqui hoje, entendendo que você tem uma lição de casa. E qual é a lição de casa? O que eu aprendo aqui, eu vou praticar lá fora. Para mim, um dos maiores significados de igreja, para mim, é lugar de treinamento. Aqui eu sou qualificado, aqui eu sou paramentado, aqui eu recebo as ferramentas, as armas necessárias, mas a minha luta verdadeira está lá fora. A minha luta começa amanhã. Na hora que eu for para a escola, na hora que eu for trabalhar, na hora que eu tiver minhas atividades. E o que eu vou fazer com isso? Você sabe qual é um dos pecados que mais são cometidos no mundo? É o pecado da insensatez. E o que é insensatez? É quando eu ouço, mas eu desobedeço ou não respondo aquilo que eu ouvi de Deus. Isso é insensatez. Só que olha como é importante. Deus nos dá visão, mas nós precisamos avançar nisso. Abacuque capítulo 2, versículo 1. No Abacuque capítulo 1, você vê um homem indignado com a injustiça, com o pecado do povo, indignado com as circunstâncias da nação de Israel. Mas aí no capítulo 2 diz assim: permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte, aguardarei para ver o que ele dirá e que resposta terei à minha queixa. Para aí. Você quer uma visão? Você quer renovar sua visão? Então para orar e buscar ao Senhor o renovo dessa visão, essa visão de fato. Não é algo que eu vou agora sair daqui e falar assim, não, eu preciso criar uma visão, eu preciso começar a pensar. Não, a visão nada mais é do que você acessar o coração de Deus e os planos de Deus para você. Quando eu disse no começo que tudo Deus começa com uma visão, a Bíblia diz que lá, em Efésios diz que Deus já tinha de antemão predestinado cada um de nós antes da fundação da terra. Ou seja, antes de todo o planeta Terra ser fundado, Deus já tinha no coração dele a minha e a sua história escrita. Posso ouvir um amém? Abacuque fala assim, sabe do negócio, eu estou indignado, mas eu vou parar de reclamar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a orar. Eu vou esperar Deus, até Deus falar comigo. E o que eu tenho que fazer? Olha o versículo 2. Então, o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão. Repita comigo, escreva a visão. E em tábuas, para que se leia facilmente. Por que é importante nós colocarmos no papel a visão? Porque toda vez que você escreve, você tira do abstrato e traz para o mundo real. Eu tenho esse hábito há muito tempo. Então minha sala sempre tem desenhado tudo que eu quero fazer. Ou eu ponho numa folha tudo que eu quero fazer. Quando eu era solteiro, eu me lembro que eu tinha na porta do meu guarda-roupa uma lista de coisas que era minha lista de oração, mas na verdade era aquilo que eu tinha. Sempre tive esse hábito de criar, pôr no papel. Esses dias eu até, mexendo nos meus papéis ali, quando nós mudamos para cá em 2018, não tinha nada, era um salão sem nada. E eu listei tudo que precisava fazer, tudo que a gente precisava e queria fazer, tudo. Esses dias eu peguei esse papel, amassei e joguei fora, falei, Deus, obrigado, porque tudo que está nessa lista foi feito. Essa semana mesmo,
Eu estava fazendo um projeto, estou com um projeto novo. A igreja conhecerá daqui a algum tempo. Comecei a desenhar. Essa semana estava aqui com a Jéssica, que trabalha aqui comigo, movimentando cadeira com treina, medindo, fazendo, acontecendo, levantando, fazendo orçamento, pondo tudo no papel, levantando, desenhando, sonhando. Se você já construiu ou reforma, ou já reformou, vai entender melhor. Não é fácil, é cansativo, é estressante, porém, há uma alegria nisso que é impagável. É quando você entra, exemplo, no lugar que você quer reformar, o mineiro e a Vanessa estava me contando que vão reformar o apartamento. Amém? E aí está aquela bagunça, aquela sujeira, quebra, mas aí entra o marido e a mulher e começa a olhar para aquele lugar e fala assim, não, mas aqui vai ser assim, porque assim vai ser assim, e vai ser a pia desse tamanho, e vai ser o piso assim. Isso é capacidade de ver. Não está pronto. Aos olhos naturais está uma bagunça, mas dentro do coração já tem uma visão clara de como vai ser. Perto da minha casa tem um loteamento, eles venderam terrenos, construíram um bairro, está ali, ainda não está pronto para construir ainda, não sei porque liberaram, mas toda vez que eu passo ali, o que me chama a atenção, principalmente no final de semana, é que eu sempre vejo carros lá de famílias ou de pessoas que estão no terreno lá, provavelmente pessoas que compraram o terreno, e eu vejo eles sempre andando no terreno, e olhando e gesticulando, tipo assim, né? Olha, aqui vai ser o banheiro, aqui vai ser o quintal, aqui vai subir uma parede. Esses dias eu passei lá, eu acho que era arquiteto ou engenheiro que estava lá, com um documento lá, com a folha mostrando e apontando. Isso é visão, é você desenvolver a capacidade de ver antes de acontecer. E aí, nós precisamos aprender a tirar do abstrato e trazer para o mundo real. Pieta, dá aqui para mim. Uma folha. Por favor. Eu quero pedir alguns auxiliares. Nós vamos distribuir essa folha para você. Eu quero fazer um exercício hoje, de fé. Pega ali com a Pieta, pega umas 3, 4 pessoas aí, alguns homens, me ajuda a distribuir isso aqui. Rapidamente. Eu quero te dar uma folha. E pode ser que você esteja naquele momento em que você fala assim, ou você não está vendo nada, você perdeu a perspectiva, você não consegue mais sonhar tanto, porque você está tão afundado em circunstâncias, problemas e dores, que você não consegue mais enxergar, ou você é daqueles que está assim, eu tenho vontade, mas nunca coloca em prática. Um dia eu vou viajar para tal lugar. Um dia eu vou fazer tal coisa. Não. Você começar a exercer a fé, e exercer a fé começa com a capacidade de ver. De ver. Som. De você começa a trazer do abstrato para o mundo real. Fica de pé, a banda pode subir. Fica preocupado com isso não. Isso é só o diabo não querendo que você não veja. Mas Deus está abrindo os seus olhos hoje. Pega essa folha. Coloca na sua frente, A pastora falou um negócio ali que é verdade. Glória a Deus. E glória ao mineiro. Como isso, a iluminação afeta a disposição da igreja, né? Eu pregando uma mensagem dessa e vocês assim,
Murchando ali. Teve uns 2 que deu uma pescada ali, ó. Ainda põe essa musiquinha de fundo, parece um Nana Neném, né? Parece um consultório terapêutico. É. Mas acorda aí, fala para o irmão do seu lado, acorda aí, acorda aí, acorda aí. É que quando escurece, o nosso cérebro libera uma substância chamada melatonina, sabia disso? E a melatonina, ela só acontece quando está tudo escuro, e aí é a que te dá sono. Segura a melatonina aí, por favor. Eu comecei a mensagem dizendo, acorda as crianças, agora eu estou terminando a mensagem, acorda os adultos. Olha como o negócio vira. Aí, ó. Aí. Nós estamos nessa fase. Olha aqui para mim, vamos lá. Vai acordando aos poucos. Mineiro, descansa em Deus, filho. Verdade, descansa. Deixa aí. Vem para cá. Perde não. Feche seus olhos. Eu quero que você comece. Deus está restaurando a visão da gente hoje. Essa folha é um símbolo para você levar para sua casa. Mas eu quero que você comece a visualizar aquilo que você sonha no Senhor.